Imagina carregar um segredo tão, mas tão colossal, que se ele escapar num momento assim de puro descuido, não custaria só a sua posição ou a sua carreira. Nossa, custaria muito mais, né? Sim, custaria a vida de absolutamente todas as pessoas do seu grupo étnico. Uma coisa terrível. Exato, desencadeando um extermínio patrocinado pelo próprio estado onde a pessoa vive. É um peso inimaginável para qualquer um. Com certeza. E hoje, nesse nosso mergulho profundo, a gente vai destrinchar um cenário em que a sobrevivência de milhares de pessoas dependeu inteiramente da capacidade de uma única mente. Uma mente brilhante, diga-se de passagem. Sem dúvida. Uma mente capaz de operar sob disfarce profundo, gerenciar egos extremamente voláteis e manipular a burocracia de uma superpotência antiga. É um verdadeiro estudo de caso sobre assimetria de poder, sabe? Total. O material que a gente tem hoje nos obriga a olhar para a mecânica de como indivíduos marginalizados conseguem, literalmente hackear um sistema desenhado para oprimi-los. Usando as próprias regras do jogo contra os arquitetos desse sistema, né? Exatamente. Então, para quem está acompanhando a nossa análise, nós vamos mergulhar nas notas e nas transcrições do material base, focando na narrativa da Rainha Esther. Que cobre ali os capítulos de 2 a 7 do livro que leva o nome dela. Isso mesmo. Mas a missão dessa nossa conversa de hoje não é fazer um resuminho histórico ou algo devocional. Nossa meta é dissecar essas fontes para extrair uma aula magistral sobre estratégia política. E também sobre inteligência emocional sobre estresse extremo, né? Porque a anatomia de uma crise gerada por fragilidade de ego é um padrão que a história mundial repete sem parar. A engenharia de como o narcisismo cria aqueles pontos cegos fatais em líderes com poder absoluto. Pois é, a relevância de entender as engrenagens desse relato é imensa para os dias de hoje. Bom, vamos analisar isso então. Para a gente entender a genialidade dos movimentos que vão acontecer, precisamos primeiro mapear o tabuleiro de xadrez. Boa analogia. Nós estamos no auge do Império Persa, que era um colosso geopolítico governado pelo rei Assuero, com nada menos que 127 províncias. É um território gigantesco para a época. Gigantesco. E a comunidade de Israel vive sob esse domínio, mas numa condição de exílio. É uma minoria deslocada, sem autonomia, tentando navegar pelas leis de uma máquina governamental que é totalmente estrangeira para eles. Um terreno bem hostil. E é exatamente nesse terreno que a protagonista entra em cena. Esther é uma jovem judia, órfã, criada pelo primo mais velho dela, que é o Mardoqueu. E aí acontece aquela virada, né? Sim, o rei decide substituir a rainha anterior e instaura um processo de seleção imperial. Esther é levada ao palácio e, contra todas as probabilidades estatísticas possíveis, ela é coroada. Mas o elemento central dessa trama toda, o que realmente define o jogo, é uma omissão calculada. Exato. Mardoqueu dá a instrução para ela ocultar completamente a origem étnica e familiar dela. Sabe o que eu acho fascinante aqui é a quebra da percepção comum que muita gente tem dessa história. Como assim? É que muitas vezes essa ascensão é interpretada como um conto de fadas sobre beleza, uma coisa meio mágica. Mas as fontes revelam uma operação de extrema frieza analítica. Uma leitura de ambiente, né? Total. O Palácio Persa era um campo minado de facções políticas, cheio de intrigas mortais. A decisão de ocultar a identidade não foi tipo um ato de timidez. Foi controle de informação. Exatamente. Numa monarquia absoluta, a informação é a principal moeda de troca. Ao esconder quem ela era, Esther e Mardoqueu evitaram que ela se tornasse um alvo prematuro para grupos xenófobos ali dentro da corte. Parece até uma tática de espionagem. Tipo um agente infiltrado estabelecendo uma lenda de cobertura para parecer inofensivo. Sim, ela se infiltra no núcleo do poder executivo do mundo daquela época. A analogia funciona bem, mas tem uma diferença crítica. Qual? Um agente infiltrado geralmente tem uma agência de inteligência para extraí-los se a operação dá errado, certo? Ah, verdade. Um resgate. Isso. A Esther não tinha rede de segurança nenhuma. Se desse errado, acabou. E a construção de capital político que ela realiza nesse período é simplesmente notável. O texto original até menciona que ela ganhava o favor de todos que a viam. E isso não é passividade.
É a habilidade de ler o ambiente, dominar o protocolo da corte e espelhar as expectativas da elite persa. Ela foi acumulando influência silenciosa muito antes de precisar sacar qualquer quantia dessa conta bancária política. E olha, essa conta bancária precisaria ser esvaziada bem rápido, Pois é. porque a aparente estabilidade da corte sofre um verdadeiro abalo sísmico. Uma nova figura é promovida segundo no comando. O antagonista da história. Entra o Amã. Ele ganha um poder quase restrito do rei Assuero. E com esse cargo novo, vem um decreto exigindo que todos os funcionários do palácio se curvem diante dele. E é aí que o conflito de valores gera a faísca. Exato. Mardoqueu simplesmente se recusa a se prostrar. Ele mantém a postura ereta porque as convicções dele dizem que a reverência absoluta pertence apenas a Deus. E a mecânica desse confronto revela muito sobre sistemas autoritários, sabe? Como assim, no sentido de controle? Isso. A exigência do Amã não era sobre respeito mútuo ou educação. Era sobre estabelecer uma métrica de conformidade. Exigir que as pessoas se curvem fisicamente é um teste institucionalizado de lealdade. Entende? E quando Mardoqueu não faz isso, Ele não está só quebrando uma regrinha de etiqueta. Ele expõe uma falha no código-fonte do poder do Amã. ele demonstra que o medo não é universal. Perfeito. O medo era a principal ferramenta de controle daquele primeiro-ministro e o Mardoqueu mostra que não está nem aí para isso. E a reação do Amã a essa desobediência é absurda, né? É o que transforma o que seria um atrito de escritório numa crise de segurança nacional. O ego dele era patologicamente frágil. Muito. Punir só o Mardoqueu não seria suficiente para ele. O ressentimento sofre uma escalada que não faz o menor sentido lógico. Ele decide que toda a etnia do Mardoqueu deve ser varrida do mapa. Um genocídio. Sim. E para aprovar isso, ele manipula o rei. Ele oferece uma quantia colossal de prata aos tesouros reais e disfarça esse extermínio como uma medida de proteção contra um, entre aspas, povo que não cumpre as leis do rei. E o rei cai nessa. Cai. O rei entrega o anel de sinete dele e o decreto de morte com data marcada e tudo é espalhado pelo império. Sabe, se a gente conectar isso com o panorama geral da liderança e da psicologia organizacional, a gente vê a arquitetura exata de como a vaidade destrói instituições inteiras. O narcisismo entra em cena. Sim, o narcisismo não é só um traço de personalidade irritante num colega de trabalho. Em posições de liderança, ele cria pontos cegos catastróficos. É assustador pensar que um extermínio em massa foi aprovado e virou lei simplesmente porque um burocrata não conseguiu lidar com a falta de validação de um subordinado. Mostra a profunda vulnerabilidade de um sistema focado em indivíduos, né? Sem balanços e contrapesos institucionais. O rei delegou a autoridade sem estabelecerem uma auditoria sobre as motivações dessa autoridade. Pois é. E com o decreto assinado, começa a correr um relógio invisível. É uma contagem regressiva letal. Mardoqueu entra num luto profundo, rasga as roupas e a notícia finalmente chega na Éster, lá no conforto isolado dos aposentos dela. A tensão vai lá em cima. Vai. Mas antes que a história nos mostre a resposta estratégica da Éster, as fontes apontam para uma interrupção cronológica que beira a quase uma comédia de erros. É a famosa noite mal dormida do rei. Sim. A câmera da narrativa sai de toda essa tensão do genocídio e vai direto para o quarto do rei Assuero na madrugada. Ele está com insônia. Uma mudança de foco que introduz a imprevisibilidade como uma variável no planejamento estratégico, né? Nem tudo dá para calcular. O homem mais poderoso do planeta não consegue dormir. E aí, para curar o tédio, o que ele faz? Ele ordena que tragam os anais do reino. Aqueles registros burocráticos intermináveis. Exato, o diário oficial da época para ser lido em voz alta. E durante essa leitura monótona, eles tropeçam num incidente que tinha sido esquecido. Um detalhe crucial. Anos atrás, o Mardoqueu tinha descoberto e denunciado uma conspiração de assassinato contra o rei. Ele literalmente salvou a vida do monarca. E o rei interrompe a leitura e pergunta: tá, e qual foi o prêmio que deram para esse homem? A resposta da corte? Nada. Zero. Uma falha de memória institucional inacreditável.
O principal denunciante do império foi simplesmente ignorado pelo sistema de recompensas. A burocracia estatal falhou feio em honrar o seu salvador, deixando uma dívida aberta que ia ser cobrada no momento exato de maior alavancagem possível. E aqui é que fica realmente interessante. Ao amanhecer, a gente ouve passos no pátio do palácio. É o Amã. Que também acordou cedo, mas por um motivo bem pior. Sim, ele madrugou com um único objetivo: pedir a autorização oficial do rei para enforcar o Mardoqueu numa forca gigante que ele tinha construído na própria casa. A ironia do destino começando a agir. Mas assim que o Amã cruza a porta, o rei Assuero o intercepta com uma pergunta meio enigmática. Ele diz: o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar? A armadilha perfeita se formando ali mesmo, ao vivo. É muito bom. Esse diálogo é uma aula sobre viés de confirmação. A mente humana tem essa tendência de processar informações de um jeito que confirma as crenças que a gente já tem, sabe? E a crença pré-existente do Amã era de que o universo girava em torno dele próprio, né? Lógico, ele processa a palavra honrar e conclui imediatamente que o rei só pode estar falando dele mesmo. Cego por essa megalomania, o Amã desenha a fantasia suprema de poder dele. Ele não pede terras, ele não pede dinheiro. Não, isso seria pouco para ele. A cidade por um dos príncipes mais nobres, gritando louvores. Ele literalmente descreveu o que é necessário para usurpar visualmente A identidade do monarca. Nossa, é verdade. Ele queria parecer o rei. E isso levanta uma questão importantíssima sobre como o excesso de confiança expõe as verdadeiras intenções de alguém. Ao sugerir esses símbolos exclusivos do poder real, o Amã revela ao rei, meio que de forma subconsciente, que o desejo dele não era só servir ao império. Era ser reverenciado como o próprio soberano. Exato! E a resposta do rei é o choque de realidade mais bem dado da história. O rei ouve aquela descrição toda e ordena o que deve ter sido a frase mais devastadora de toda a vida do Amã. Ele diz: vá agora mesmo, pegue o manto e o cavalo, e faça exatamente tudo o que você descreveu a Mardoqueu judeu, e não omita um único detalhe. A inversão de papéis é absoluta, né? É impressionante. O Amã, que foi lá para pedir a morte do inimigo, se vê obrigado a atuar como um lacaio de baixo escalão. Ele tem que puxar o cavalo do Mardoqueu pelas ruas e gritar louvores para a cidade inteira ouvir. A literatura sapiencial antiga resume essa dinâmica com uma precisão cirúrgica. A soberba precede a ruína. Total. E a ironia aqui não é só um enfeitinho literário na história, é um mecanismo de justiça estrutural. A queda do Amã começa no exato momento em que a necessidade dele de atenção pública o cega para tudo em volta. Ele desenhou o próprio castigo. Sim, ele desenhou o instrumento da própria humilhação, porque projetou desejos narcisistas num ambiente que ele achou que dominava, mas não dominava de verdade. Foi um golpe duríssimo na imagem pública dele. Mas convenhamos, resolver um problema de relações públicas não cancela um genocídio. De jeito nenhum, o decreto continuava valendo. Pois é, o decreto de morte com selo real continuava blindado e ativo. Mardoqueu manda mensagens para Éster exigindo que ela vá ao rei implorar pela vida do povo. E é aí que as fontes detalham a barreira formidável de acesso que existia na corte. O acesso ao pátio interno sem ser convocado era um crime capital. É tipo comparar a lei persa a um protocolo severo de firewall de segurança numa rede. Boa comparação. Se a pessoa tentar acessar o servidor principal sem a credencial, a resposta do sistema não é perguntar o que ela quer. A resposta automática é a exclusão permanente. A arquitetura legal em torno do monarca foi projetada para evitar pressões, sabe? E para manter o monopólio do fluxo de informações. E qualquer pessoa que entrasse sem o chamado seria executada na hora, a não ser que o rei fizesse um override manual no sistema apontando o cetro de ouro para dar clemência. E a Esther estava há um mês sem ser chamada. O risco era astronômico. Esse silêncio prolongado do rei podia muito bem indicar que o favor político dela estava em baixa. E ela ia arriscar tudo. Sim, a decisão de cruzar aquela porta representava abandonar de vez o disfarce e aceitar que a segurança pessoal não importava mais diante da ameaça coletiva. E ela responde ao Mardoqueu com aquela célebre declaração: se eu perecer é que pereça.
Ela pede 3 dias de jejum e foco coletivo. A coragem de assumir o risco. Aí o momento da travessia chega. Ela se veste com os trajes reais, caminha até o pátio interno, o rei a vê e, contra o protocolo padrão, ele estende o cetro de ouro. Ufa, a primeira barreira foi rompida. Ela toca a ponta do cetro, a crise imediata de perder a vida ali mesmo é evitada. Ela ganha o direito de falar. Mas, lendo essas transcrições, uma dúvida profunda sempre me vem à mente. Qual? O rei pergunta: qual é o seu pedido, Rainha Esther? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. O cenário ideal foi alcançado, certo? O alvo está disposto a ouvir. Certo. Por que ela simplesmente não aponta para o absurdo daquele decreto genocida ali mesmo, no pátio, e acaba com o assunto? Parece a coisa mais lógica a se fazer na pressa, né? Muito. Por que atrasar a resolução e convidar o rei e o Hamã para um banquete? E pior, no primeiro banquete ela se cala de novo e pede que eles voltem para um segundo banquete no dia seguinte. O relógio estava correndo. Uma agonia. Isso não foi uma falha tática gravíssima que podia ter feito ela perder a janela de oportunidade? Fiquei surpreso com essa demora. Eu entendo perfeitamente sua dúvida. Mas essa premissa de que expor a verdade de cara é suficiente para resolver um problema assume que a política funciona de forma simples e a mecânica do poder prova o contrário. Então teve um propósito. Total. A escolha de Esther de não despejar a acusação logo no pátio é possivelmente o movimento de inteligência estratégica mais brilhante de todo o relato. Conta mais sobre isso. Pensa na configuração do campo de batalha. Se ela acusa o primeiro-ministro, o cara que o rei acabou de promover e em quem ele confia o próprio anel de forma pública ali no pátio, ela força o rei a entrar em estado de defesa cognitiva. Ah, claro. O rei teria que admitir na frente dos guardas que foi enganado. Exatamente. Ele teria que assumir que assinou um decreto falho. A reação instintiva do poder sobre um ataque frontal não é a compreensão, é o fechamento e a negação. Entendi. Ela precisava mudar o terreno onde a batalha ia acontecer, né? Precisamente. O que pode parecer enrolação para um leitor desatento é, na verdade, um controle cirúrgico do ambiente. Em negociações críticas, a gente chama isso de isolamento de alvo. Isolar o alvo. Faz sentido. Ao convidar o rei para um banquete privado, ela desliga os alarmes burocráticos. E ao incluir o Hamã como único convidado, ela aciona uma armadilha psicológica brilhante. Ele infla o ego dele. Sim. A repetição dos convites inflou o ego do Hamã muito além do limite da realidade. Ele se sentiu inatingível, supervalidado, a guarda analítica dele simplesmente despencou para zero. O cara achou que era o melhor amigo da realeza. Pois é, Esther construiu um cenário íntimo onde o rei se sentia seguro para ouvir uma verdade bem desagradável e onde o Hamã estaria inebriado demais pela própria vaidade para articular qualquer defesa lógica quando o golpe viesse. A paciência dela garantiu a eficácia do plano. Nossa, genial. E a execução dessa estratégia atinge o pico no segundo banquete. A tensão está no máximo. O rei, super à vontade, pergunta pela terceira vez o que a rainha deseja. E aí a ficha cai. A revelação da Esther cai como uma bigorna na mesa de jantar. Ela finalmente destrói aquele disfarce mantido por anos e diz: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos. Imagina a cara do rei nessa hora. Ele entra em choque absoluto. O genocídio, que era só uma ideia abstrata no papel, de repente ganhou o rosto da mulher que ele amava, que estava ali sentada na frente dele. O rei, tomado pela fúria, exige saber quem teve a audácia de arquitetar aquilo. O alvo final. E a Esther aponta o dedo e profere a sentença. O adversário inimigo é este mau Hamã. Sabe, a arquitetura do isolamento funcionou perfeitamente aí. Num milissegundo, o Hamã percebeu que aquela hospitalidade toda era, na verdade, uma câmara de execução política. Sem guardas para proteger ele.
Sem assessores, sem a burocracia para se esconder, ele estava completamente exposto à fúria de um autocrata. E as consequências que o texto narra depois disso são implacáveis, operando num nível até assustador de justiça simétrica. Sim, a queda é rápida. O rei sai para o jardim para tentar processar a traição. Quando ele volta para a sala, o Amã está desesperado, implorando pela vida, e acaba caindo sobre o assento onde a Esther estava. E o rei interpreta isso da pior forma possível. Exato. Ele acha que é uma tentativa de agressão contra a rainha. A sorte do Amã tinha evaporado de vez. E aí, um dos cortesãos, num momento de pura ironia, menciona aquela forca gigante que o Amã tinha construído para o Mardoqueu no próprio quintal. A solução estava ali, pronta. O rei não hesita um segundo. Ele ordena: enforquem-no nela. E assim, o antagonista encontra o fim dele pendurado no exato projeto de engenharia que o ódio dele próprio desenhou. A remoção do Amã foi um passo essencial, claro. Mas a gente não pode esquecer que o problema estrutural do Império permanecia. O decreto da morte. Sim, a complicação legal da Pérsia Antiga ditava que um documento selado com o anel do rei não podia ser revogado, nunca. O rei não podia simplesmente rasgar o papel e falar, gente, foi mal, desculpa. Que armadilha burocrática aterradora. A doutrina da infalibilidade real aprisionava o rei nas próprias decisões erradas. Como se contorna uma lei que não pode ser apagada de jeito nenhum? Através da criação de um dispositivo legal superior e simultâneo. Uma nova lei. Isso. A solução exigiu muita astúcia jurídica. O Mardoqueu, que agora tinha sido elevado ao primeiro-ministro e estava com um anel que era do Amã, formula um contradecreto. Brilhante. Essa nova lei não revogava a anterior, o que seria ilegal, mas concedia aos judeus de todo o império o direito expresso, com a força do Estado, de se agruparem, portarem armas e se defenderem letalmente contra qualquer ataque naquele dia estipulado para o genocídio. O equilíbrio de forças foi alterado por uma manobra de política pública. Exato. O Mardoqueu assumiu o cargo mais alto abaixo do rei, e isso gerou uma reversão de expectativas tão forte que se tornou a base para a festa de Purim, que é celebrada até hoje. Para marcar essa vitória do planejamento e da resiliência sobre a intolerância, né? Exatamente. Então, olhando para trás, o que tudo isso significa para nós? Ao destilarmos todos esses complôs, manipulações legais, banquetes calculados, quais são os modelos mentais que a gente pode extrair das nossas fontes hoje? Bom, a gente não busca aqui moralismos superficiais, né? As fontes nos entregam 3 modelos analíticos bem contundentes. Vamos ao primeiro, então. O primeiro é alavancagem na simetria. A trajetória da Esther desmistifica aquela ideia de que a ausência de autoridade formal é igual à falta de poder. Ela não tinha cargo nenhum no começo. Pois é. Grupos ou pessoas em desvantagem conseguem transformar o fato de serem subestimados numa arma tática. Dominar os códigos de um sistema que te exclui e acumular capital político invisível é o que permite virar o jogo. Com certeza. E o segundo modelo foca no lado oposto dessa balança, analisando a ruína de quem detém o poder ostensivo, não é? Exato. Eu chamo isso de o ponto cego do narcisista. Adorei o termo. A trajetória do Amã é um diagnóstico perfeito de fragilidade institucional. Líderes que precisam de validação o tempo todo transformam suas equipes em caixas de ressonância do próprio ego. Ficam cercados de pessoas dizendo sim para tudo. Isso. E essa necessidade doentia os torna incapazes de avaliar riscos reais, porque eles passam a tratar qualquer divergência menor como uma ameaça de morte. O líder narcisista gasta a energia dele construindo forcas para os críticos, em vez de pontes institucionais. Construindo forcas em vez de pontes. Excelente imagem. E o terceiro ponto? Traz um aspecto bem interessante sobre os pequenos eventos. O terceiro modelo aborda o efeito cumulativo dos microeventos, ou uma providência sistêmica, como alguns preferem chamar. Um detalhe muito intrigante no texto original é que o nome de Deus sequer é mencionado na história toda. Sério? Nenhuma vez? Nenhuma vez.
Mas o texto aponta o tempo todo para a ideia de que eventos aparentemente isolados ou triviais estão interligados. Como a insônia do rei, né? Exato. Uma insônia real não programada, uma falha na contabilidade lá dos anais do palácio, o timing de um passo do Amã no pátio. Para quem analisa a obra, fica a forte premissa de que a ação de forças maiores atua através dessas engrenagens lentas do dia a dia. Orquestrando os detalhes. Sim, preparando a logística para que, quando a coragem humana finalmente decide agir, o tabuleiro já esteja favorável. Sabe, esse mergulho na Pérsia antiga revela engrenagens que continuam girando hoje nos nossos escritórios, governos e dilemas pessoais. Sem tirar nem pôr. Entender o peso do capital político e os perigos irreparáveis de entregar autoridade a pessoas com egos inflados é um conhecimento de defesa fundamental para qualquer um. É sobrevivência básica hoje em dia. As manobras da Esther nos lembram de que o acesso ao poder raramente é garantido pela força bruta. Na maioria das vezes exige uma baita calibragem emocional e paciência. Muita paciência. A habilidade de suportar a ansiedade de um risco latente, só para aguardar o momento em que as defesas do oponente estão mais baixas, é o que separa um herói precipitado de um sobrevivente estratégico. E como provocação final para quem está ouvindo a nossa análise hoje, acho que vale muito a pena refletir sobre a implicação profunda dessa tática que foi a espinha dorsal da Operação da Esther. Uso do silêncio. Exatamente. Um silêncio sobre a própria identidade, mantido de forma inquebrável por anos a fio, garantindo a ascensão dela no palácio. Mas a genialidade brutal da Esther não foi só saber ficar em silêncio. Foi o discernimento de quando quebrar esse silêncio. Perfeito. Foi possuir o discernimento absoluto sobre o milissegundo exato de rompê-lo. Fica no ar esse questionamento para todo mundo. Ao avaliarmos a nossa própria trajetória, ou os rumos da nossa sociedade, quantas tragédias monumentais poderiam ser evitadas se a gente soubesse dominar essa ciência? A ciência do timing. Sim, a ciência de entender que dizer uma verdade perigosa não é apenas uma questão de coragem crua e sair gritando por aí. É entender cirurgicamente a hora exata em que o sistema está vulnerável o suficiente para ser transformado por essa verdade. O timing como verdadeiro limite entre o colapso irreparável e a salvação absoluta. Um pensamento superpoderoso para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Eu fico impressionada com a relevância dessa história. Muito. Queria agradecer a todos por dedicarem esse tempo para explorar essas complexidades riquíssimas aqui com a gente. Foi um mergulho e tanto. Foi mesmo. Muito obrigado e até a nossa próxima análise profunda.